Hoje a gente chega ao capítulo 15 do livro de Josué, que estamos aqui fazendo reflexões meditativas, que também acaba passando por questões geográficas, históricas, mas a nossa ênfase aqui são as lições espirituais. Mas falando de questões geográficas, vamos para a geografia. Estamos falando da tribo de Judá. Judá, conforme você pode ver aqui, seria toda essa região aqui, ó. Toda essa região que foi conquistada por Josué e Caleb na liderança, né? E é importante você ver, se você for olhar aqui pelo mapa, ó, a gente vai ter 1/3 de todo o Jordão, todo o oeste, que o Jordão está aqui no meio, né? Então o tamanho de Judá correspondia a 1/3 desse território todo aqui de Israel. Porque aqui a gente tinha as 3 tribos, das quais falamos até o penúltimo vídeo, que a gente falou do assunto. E aqui nós temos a outra parte, que a gente vai chamar de Transjordânia, porque eles foram atravessando daqui para cá, né? Então, na Transjordânia, que é o nosso ocidente, Judá, ó, ela ocupa 1/3 desse território. Você vê que é uma tribo grande. Só que aqui no meio, né, a gente consegue ver, o território era tão extenso que eles acabaram, digamos assim, cedendo um pouco para a tribo de Simeão, mas isso a gente vai falar quando formos falar da tribo de Simeão, né? Já falamos de Caleb, eu sugiro que você assista ao vídeo sobre o Caleb, onde a gente vai falar sobre a nossa tendência humana às vitórias versus a vontade de Deus, que é se comprazer na nossa perseverança. Aí, em meio a essas questões todas, da conquista de Judá por Caleb, das conquistas daquele território, né? A gente tem aqui a tribo de Judá. E comecemos pelo indivíduo, o patriarca Judá. Judá é um nome que significa Deus seja louvado, ou na linguagem do Cabo da Ciolo, glória a Deus, ou glórias a Deus. É Judá. O menino nasceu e já nasceu fazendo as pessoas louvarem ao Senhor. E é uma tribo e um indivíduo que já vieram com essas características pessoais da liderança, não da tirania, não daquele que manda, mas daquele que facilita, que é mediador, que provoca desbravamentos, que nasceu para negociar no nome do Senhor, mas no melhor sentido da palavra. É a tribo de Judá. De onde, humanamente falando, veio o nosso Senhor Jesus. Por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque ele foi um israelita descendente da tribo de Judá, conforme vamos ver aqui. Primeira coisa, então, o Judá, ele era o 4º filho de Jacó com a Lia. Ele era irmão pleno, digamos assim, né? Porque tinha os outros irmãos que o Jacó teve com as outras mulheres, com a Raquel, ele era irmão de José e Benjamim, e com as servas de Raquel e as servas de Lia. Agora, filho de Jacó e Lia, ele tinha como irmãos Rúben, Simeão e Levi, que eram mais velhos do que ele era o 4º. Aí depois dele ainda vieram Issacar e Zebulon. 6 filhos de Lia. Tem uma coisa curiosa na história de Judá, porque ele se casou com uma cananeia. Era o povo que tinha, né, para se casar. Eles se casaram com a cananeia e Judá já carrega essa ambiguidade humana, né, em meio ao nosso chamado, em meio à nossa vocação. Assim como Abraão levou um encosto para si, que foi o seu sobrinho Ló, do qual ele teve que se desvencilhar, e assim como Sara, no seu desespero e na sua velhice, falou: Abraão, daqui não sai mais nada não, pega a nossa serva egípcia. E aí Abraão tem o primeiro filho com a egípcia, que é Ismael, e dá aquela confusão toda. Judá não fugiu à regra, ele se casou com a cananeia, né? Uma cananeia com que ele teve 3 filhos, que foi o o Onã e o Selá. O que acontece é que já se praticava o levirato. Eu estudei com vocês na playlist de Deuteronômio acerca do que seria o levirato. Mas, grosso modo, o que acontecia para, de alguma maneira, proteger as mulheres naquela sociedade onde elas não tinham direitos?
no caso aí, o que era o filho mais velho, se casou com a Tamar. E esse veio a falecer. Então o que aconteceu? Tamar tinha que ser dada para o próximo filho do Judá. E aí diz as escrituras que o Judá, ou ele não gostava da Tamar, ou ele achava que a Tamar tinha uma maldição, porque ela não tinha filhos, né? E aí, com medo lá de ter filhos com ela, eu quero ter filho com essa mulher não. Diz que ele jogava o sêmen na terra, então ele tinha aquelas relações sexuais e na hora da ejaculação ele, digamos assim, gozava na terra, né? E aí a Bíblia diz que Deus olhou isso e não gostou e diz que o Senhor matou a Onã. Daí vem aquele termo antigo, acho que a geração de vocês não conhece, que é o onanismo, que o pessoal confunde. O problema de Deus com Onã é porque ele não queria dar filhos a Tamar, que ela tinha direitos. Deus se compadeceu da Tamar. A gente tem essas histórias na passiva nas escrituras, né? Uma mulher em situação difícil, visto como maldita, visto como viúva negra, né? Que come os homens e depois mata, né? E aí Deus tinha um compromisso eterno com Tamar e já você vai entender por quê. E aí esse Onã, ele não querer ter filhos com ela, se tornou um problema espiritual, porque tinha algo espiritual que teria de vir de Tamar, apesar de todas as ambiguidades de Judá, de Jacó, de seus filhos. Deus tinha uma promessa e Deus trata de cumpri-la apesar das nossas ambiguidades. Aí o Onã jogava o sêmen na terra, Deus matou Onã, é o que o texto bíblico diz. Você, olha meu filho, você só tem dois caminhos, ou você vai ter um filho com a Tamar, que eu tenho um compromisso com ela, ou você não vai mais existir. É legal demais, mas isso a gente deixa para um outro vídeo, né? Aí, Tamar, viúva de novo, o Judá promete a ela que o filho mais novo dele, que era o Selá, ou Sela, não sei exatamente a pronúncia, quando ele crescesse ele se casaria com a Tamar. E aí a Tamar ficou esperando o Selá crescer, e o menino cresceu e não se falou mais no assunto. E o que a Tamar faz? A nora de Judá? Bando de sem vergonha. Eu sei o que vocês pensam de mim, eu mesmo acho que eu devo ter alguma maldição, mas a esperança de Tamar foi maior do que a maldição que a sociedade atribuía a ela. O que a Tamar fez? Ela se disfarçou de prostituta, né? Enquanto ela estava lá, e falava, fica aí na casa do nosso pai, do meu pai Jacó, até que o menino cresça. O menino cresceu, ninguém casou com ela, e naquela época as coisas eram assim, em nome da proteção da mulher, já que ela não era vista nem como cidadã, né? Mas ela vai e se disfarça de prostituta, e o Judá, numa das suas andanças, né, aqueles homens andavam muito e não andavam muito longe, ele transa com a própria nora sem saber que ela era nora. Então ele em si mesmo, então, o que tem de errado aí? É um filho de Deus procurar uma prostituta. E ela não tem nada a perder. Eu vou ter um filho com essa família porque eu não posso morrer como uma amaldiçoada. E aí ele se relaciona com a Tamar pensando que ela era uma prostituta, deixa uma garantia com ela. Eu só sei que um belo dia a Tamar aparece grávida, buchuda, como diria minhas familiares nordestinas. Aparece buchuda e alguém fala, olha, Tamar andou se prostituindo, ele deixou ver que falta de vergonha é essa dessa mulher. Aí ela fala assim, pois é, o homem o pai dessas crianças que estão aqui, deixou uma garantia comigo. Quando ele vai lá ver o que era, ele era o cara que tinha engravidado a própria nora. E aí é claro, né? Casos abafados, aquele bafuá todo, não tem problema. Deus tinha um compromisso com Tamar. Mas o que tem a ver Tamar com a tribo de Judá? Você vê como é que as coisas são montadas, apesar das ambiguidades humanas. Tamar tem 2 filhos, né, gêmeos. Um vai se chamar Pérez ou Perez. Se termina com Z na língua portuguesa, teria que se chamar de Perez, mas as pessoas chamam Pérez. Perez e Zera ou Zerá. E aí, desse Perez, se você for olhar a genealogia de Jesus em Mateus, no capítulo 1, desse Perez é que vai vir muita gente ali, a prostituta Raabe que se casa com Boaz, Jessé, Davi, todos os reis de Judá, até a gente chegar no leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Mas o mais interessante é isso, que Judá nasceu para ser líder nesse sentido, para fazer acontecer as vontades da soberania de Deus na história. E Tamar
ela veio também para trazer isso. Olha, eu tenho um compromisso com vocês, vocês nem fazem ideia de como que vocês são presságio. Judá em relação à tribo e Tamar em relação ao Messias que virá. Humanamente falando, Jesus é descendente do relacionamento incestuoso, porque na consciência dele ele não sabia que estava pegando a própria nora, de Judá. E aí vem o Pérez, vem Jesus, e continuando a história então do patriarca, ele era líder também na relação dele com a família de Jacó. A gente sabe que o núcleo histórico da família de Jacó, dos patriarcas, é o fato de que Jacó teve um filho chamado José, os irmãos ficaram com inveja de José, e aí na hora que eles tentaram matar José, porque eles tinham ódio daquele irmão que era o queridinho do papai, né? Então eles tinham lá as razões humanas dele de terem ódio daquele irmão, o Judá fala assim, não vou matar não. Está se passando uma caravana de ismaelitas aí, vamos vendê-lo. Então ele tem aí ao mesmo tempo uma liderança e um empreendedorismo. A gente vende, ganha um trocadinho em cima desse chato, mas é melhor vendê-lo do que matá-lo. A gente não sabe se é melhor isso, para quem tem consciência, né? Vender o irmão e não saber o que está acontecendo com ele, eu não daria conta disso, né? Mas aí ele vendeu e José veio se tornar o governador do Egito, depois de todas as aflições pessoais, e aí lá vai Judá administrar um outro conflito. Que o José joga um estratagema, José quer ver Jacó, José quer ver Benjamim, e o Judá que fez todos esses trâmites de maneira mais pacífica possível. E preparou todo o caminho para Jacó descer de Canaã para o Egito, né? Então, ele é líder nesse sentido. Por isso que lá em 1 Crônicas 5:22 vai dizer que José se tornou poderoso entre os seus irmãos, que era um poder que tinha a ver com a personalidade do patriarca e os destinos de Deus tanto para o patriarca quanto para a tribo. E aí nós temos então do indivíduo para a tribo algumas questões também que são muito importantes a gente entender. Primeira coisa é que a liderança era positiva e negativa, né? Porque, não sei se você se lembra, eu dei uma olhada num vídeo aí, os primeiros vídeos sobre a playlist de Josué, aquele episódio do Acã, que depois da derrota de Jericó ele pegou aí ouro, prata, uma capa babilônica, etc. O Acã era da tribo de Judá, liderança negativa. Já nos tempos dos juízes, a gente vai vendo que Judá mantinha uma certa distância dos seus povos irmãos, né, das suas tribos irmãos, porque esse terreno aqui, de acordo com a geografia, é um território com muitos planaltos, muitos montes, muitas áreas pastoris. É só a gente lembrar que figuras importantes de Judá, como o rei Davi, de cujos principais salmos a composição aconteceu nessas colinas e montanhas aí em Judá, esse território cheio de montanha acabava fazendo uma divisão natural entre a tribo de Judá e as demais tribos do lado de cá do Jordão, conforme a gente vê no mapa, né? Então, já nos tempos de Juízes eles já mantinham uma certa independência, né? Até porque eles ocupavam aí cerca de 1/3 desse território do lado de cá de Israel. A primeira questão da liderança é que eles aceitaram Saul, o benjamita, como o primeiro rei. Quando Israel tem a crise de querer um rei, né, eles aceitam já o Saul, o benjamita, como rei de Israel. E aí depois começa a se aparecer indícios de uma divisão. Porque o que nós temos aqui é que com o tempo, Judá vai se tornar um reino ao sul, e Israel ou Efraim vai se tornar um reino ao norte, né? Já com esses povos aqui todos levados para a Babilônia ou para o Império Assírio. E o que a gente vê é que essa divisão, ela tinha uma coisa que era do ser humano, mas ela tinha questões espirituais, questões metafísicas, questões do plano divino para a história de Israel. Porque já no reinado do rei Davi, quando Davi assume o reinado de Israel, ele reinou durante 7 anos e meio em Hebrom, que era em Judá. Mas logo Davi conquista Jerusalém, Sião, etc. E ele transfere a capital de Hebrom
lá para Jerusalém, que na verdade era nos territórios de Benjamim. Jerusalém é em Benjamim, não em Judá. Benjamim, com o tempo, foi sendo absorvida pela tribo de Judá, mas Jerusalém se localizava na tribo de Benjamim. E aí o pessoal de Efraim, que viria a se tornar o reino do norte depois, o pessoal de Efraim não gostou muito, então começou a ter aquele ranço entre os efraimitas e o reinado de Davi, mas era tudo muito sutil. E já tinha também uma coisa interna, né? Porque o Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era de Benjamim. Então a casa de Saul também não gostava muito da chamada casa de Davi. Mas a divisão maior era entre os efraimitas e os benjamitas, ou os efraimitas e o reinado de Davi. E isso foi assim, fermentando, até que Salomão morre, quando o reino unificado teve o seu ápice, né? Do sul ao norte, ou vice-versa. E aí Roboão divide as tribos. Uma arrogância misturada com o que Deus já havia falado com Salomão. Olha, você foi um reino de paz, mas você não andou nos caminhos de Davi, eu vou permitir a divisão do reino. É quando aquilo que já ia acontecer, acontece como um castigo, mas já ia acontecer. Porque já existia essa animosidade entre efraimitas, que viria se tornar Israel ao norte, e judeus, que viria se tornar um reino ao sul. E a tribo é dividida, a tribo do norte vai sendo esfarelada, mandada embora pelos impérios assírios e babilônicos, e aí cerca de 100 anos depois que o reino do norte tinha acabado, que era o reino de Efraim, o reino de Judá também é levado em 580 e poucos antes de Cristo, e aí Deus começa a falar através dos profetas, olha, vai ficar um remanescente, eu vou deixar um renovo, olha, Israel será toda decapitada, será toda aparada, mas vou deixar um raminho. Aí ficou lá umas pessoas pobres ali em Jerusalém ao sul, aí nós temos aí os livros de Neemias, Esdras e dos profetas Ageu e Zacarias para contarem a tímida e centenária reconstrução do povo judeu. Que aí, você tem aí os povos judeus, porque o povo do norte é interessante que Deus fala acerca de Efraim, né? Ele seria pai de muitas nações, porque o povo do norte, que ficou conhecido também como Efraim, eles acabam se misturando a muitas nações, mas o povo do sul preservou melhor a identidade. Até os estudiosos judeus falam que é impossível você achar a genealogia dos judeus hoje que não sejam da tribo de Benjamim ou da tribo de Judá, né? Os outros povos, e aí eu não sou um especialista no assunto, posso estar cometendo algum erro aqui, genealógico, por assim dizer. Mas é importante a gente entender que é a vontade divina se misturando à mediocridade humana, às contendas humanas, e é a vontade divina fazendo acontecer a sua misericórdia, apesar da loucura humana, que nós vamos ter todos os profetas para mostrar isso. Mas que uma divisão iria acontecer, iria. Né? E era dessa divisão que a gente estava falando aqui. Assim, para a gente finalizar a nossa pequena meditação, hoje nós temos então o país de Israel. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. O país de Israel, o Israel atual, ele não é mais esse povo volumoso aqui, que essa era a promessa, esse era o projeto de Deus. E aliás, a própria tribo do sul, né, o Judá, nunca ocupou plenamente seu território, embora quando você vai ler lá em Josué no capítulo 15, que é o trecho que a gente está meditando, a extensão deles era imensa. Mas, por exemplo, eles nunca deram conta de vencer totalmente os filisteus, né, ali a sudeste de Judá. Israel, embora seja chamado de Israel, que é uma lembrança do que Deus havia prometido para Jacó, eles são conhecidos como judeus, porque continuou a proeminência da tribo de Judá. Mesmo os judeus tendo rejeitado o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Mas eles são conhecidos como judeus por causa disso. Porque Deus tinha uma promessa de liderança com Judá, desde a distribuição das terras, na sua liderança territorial, até no caráter do indivíduo Judá, na liderança da tribo de Judá e nas questões eternas e históricas que Deus tem preparado para Israel. Por isso que o país é Israel. A gente até fala que quem nasce em Israel hoje, quem nascia nos povos de Israel era chamado de israelita, que indica um povoado. Mas quem nasce no país de Israel é
israelense, que aí já se torna uma nação, um estado, né? Como o Brasil. Mas, na verdade, a gente chama os israelenses de judeus, porque as profecias o tempo inteiro mostravam isso, que Israel ia ficar conhecido no mundo como judeus. E que as tribos do norte, que seria chamada de Efraim, elas seriam espalhadas no sentido de que a liderança espiritual ia tomar outros contornos que nos abraçam, né? Porque Israel se misturou com outras nações e o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele era judeu, nasceu em Belém, Efrata, né? E ele acabou tendo seu ministério com muita força na Galileia, que seria um território de Israel, na Galileia dos gentios. Então, o que a gente tem aí para finalizar a nossa meditação? Que se de um lado existem promessas pessoais ou até culturais para a tribo de Judá, o Reino do Sul ou Israel do Sul, que ficou conhecido como judeus, por outro lado, as promessas não se atêm a este povo. A promessa para nós é aquela que está em Isaías capítulo 9, que vai dizer, ó Galiléia dos gentios, vocês serão luz para muitas nações. Aí o nosso Senhor vem aqui na terra e fica ali na Galiléia dos gentios, no lago de Genezaré, tudo ao norte, espalhando o evangelho ao mundo todo. Porque mesmo a gente estando aqui estudando as localizações físicas, e é importante a gente estudar isso, desde que a gente não pare na fisicalidade, ficar adorando pedrinha de Judá, essas coisas, não. É olhando essas localizações e entendendo que isso aqui era apenas uma base da qual a gente tem de obrigatoriamente transcender em adoração ao Senhor. A gente nunca pode parar no texto, mas a gente também precisa começar pelo texto. É importante para os israelitas. Eles ficam aí aguardando, né, a restauração do seu território, mas eu acho que isso nunca acontecerá. A grande restauração é a do coração, a grande restauração é a que vem da conversão, né? Mas aqui é importante a gente entender que os gigantes que eles tiveram que derrubar são poderosos e, graças ao Senhor e essas coisas escritas, a gente acaba tendo uma base para conhecer o Deus dos judeus, né? Que é o nosso Senhor Jesus, que nasceu na Judéia. E, sendo assim, com essa meditação, amanhã a gente vai estudar então Efraim, que seria a outra tribo do norte. Por hoje é só.